Fala pessoal, dando continuidade ao estudo dos eixos de seção transversal circular submetidos à torção, nesse vídeo eu vou mostrar como pode ser feito o cálculo do ângulo de torção, que está para o projeto desse tipo de elemento, assim como o alongamento ou encurtamento estava para o projeto das barras carregadas axialmente. Bom, eu tenho falado sempre que as deformações nas estruturas são limitadas para não prejudicar o desempenho dela mesma ou de um elemento não estrutural. Só que eu também comentei, e a gente viu isso na prática, que as deformações também são utilizadas para fornecer as equações adicionais para que a gente consiga resolver as estruturas hiperestáticas. Isto é, além da deformação por si só ser uma medida que deve ser avaliada no projeto, o cálculo dela também é necessário para que a gente possa estimar as tensões quando a estrutura for hiperestática. Portanto, no caso de peças submetidas à torção, o cálculo da quantidade de rotação do elemento em torno do seu próprio eixo, que também é chamado de ângulo de torção, é necessário para que nós possamos verificar as restrições inerentes ao projeto de eixos. Sejam essas restrições com relação à limitação desse ângulo, ou seja uma limitação quanto à tensão, cuja determinação para estruturas hiperestáticas depende do cálculo do ângulo de torção. Bom, lá no começo do desenvolvimento da fórmula da torção, que permitia com que a gente determinasse a tensão a uma distância ρ qualquer do eixo do elemento, nós analisamos uma barra com comprimento L e seção transversal circular uniforme de raio C, engastada em uma de suas extremidades e submetidos a um torque T na outra extremidade, conforme a figura em tela. A partir daí, nós encontramos a seguinte relação entre a deformação de cisalhamento máxima e o ângulo de torção. Isto foi feito a partir aqui do cálculo do comprimento do arco, que para pequenos deslocamentos pode ser igual a L vezes gama máxima, assim como φ vezes C também dará esse mesmo comprimento de arco. Se o material tiver um comportamento linear elástico, a lei de Hooke pode ser empregada e nós podemos escrever a deformação de cisalhamento a partir da tensão de cisalhamento e do módulo de elasticidade transversal ou módulo de cisalhamento. Então, substituindo nessa expressão a deformação de cisalhamento máximo pela relação entre a tensão máxima e o módulo de cisalhamento, nós chegamos a essa equação. Na aula anterior, eu mostrei para vocês que a tensão de cisalhamento máxima poderia ser obtida multiplicando o torque interno pelo raio da circunferência da seção transversal e dividindo pelo seu momento polar de inércia. Então, substituindo essa tensão de cisalhamento máxima, pela fórmula da torção, nós chegamos a essa equação, cortando aqui o raio e jogando o L para o outro lado da igualdade, nós encontraremos a seguinte equação para o ângulo de torção, que expressa em radianos o giro em torno do próprio eixo de uma extremidade em relação à outra. Se nós fizermos aqui uma análise dimensional, será possível notar que esse ângulo de torção é uma quantidade adimensional e por isso a gente expressa em radianos. Entendido? Então, por essa equação, a gente consegue inferir que, dentro do regime elástico, o ângulo de torção será proporcional ao torque aplicado ao eixo, assim como a tensão também é. Bom, essa equação, pessoal, pode ser utilizada para determinar, por exemplo, o módulo de elasticidade e o cisalhamento de um material. Lá na aula que eu estava falando sobre propriedades mecânicas dos materiais, em que eu descrevi o ensaio de tração, eu cheguei a citar que as propriedades do material ao cisalhamento eram obtidas a partir de um ensaio de torção. Lembram? Lá nós pegávamos um corpo de prova com comprimento e diâmetro conhecido e colocávamos numa máquina que iria tracionar a peça. Feito isso, iniciava-se um ensaio em que forças de tração eram incrementadas no elemento e as correspondentes deformações axiais eram anotadas. Aí, a partir dessa força e da área da seção transversal, a gente calculava a tensão normal. E a partir da relação entre a variação do comprimento e o comprimento inicial, nós obtínhamos a deformação específica. E isso era plotado em um gráfico, que era o nosso diagrama tensão-deformação. O mesmo pode ser feito aqui para o caso da torção. Só que ao invés de submeter o elemento a cargas axiais crescentes, aplica-se ao corpo de prova torques de intensidades crescentes e os valores correspondentes do ângulo de torção em determinado comprimento de referência do corpo de prova são medidos. E aí, enquanto a tensão de escoamento não foi cedida, os pontos que relacionam a tensão de cisalhamento e a deformação por cisalhamento, ou o torque
e o ângulo de torção φ estarão em uma linha reta. Portanto, se nós conhecermos o torque, que leva a uma tensão inferior à tensão de escoamento, o comprimento de referência, o momento polar de inércia da seção transversal, que é obtido a partir do diâmetro, e tivermos medido o ângulo de torção, nós podemos estimar o módulo de elasticidade transversal ou módulo de cisalhamento. Lembrando que esse módulo de elasticidade transversal também pode ser calculado a partir do módulo de elasticidade longitudinal e do coeficiente de Poisson. Até agora, esse equacionamento foi desenvolvido para uma barra de seção transversal uniforme, submetida a apenas 2 torques em suas extremidades, de tal modo que no interior do elemento o torque também era constante. Porém, se uma barra estiver carregada em diversos outros pontos, podendo inclusive esse carregamento ser uniformemente distribuído ao longo do comprimento do elemento, ou se a área da seção transversal ou o módulo de elasticidade transversal mudar repentinamente de uma região da barra para outra, nós não podemos aplicar essa equação tal como está, porque ela presume que todas as quantidades da equação são constantes ao longo do elemento. Então o que nós vamos fazer agora é desenvolver uma expressão um pouquinho mais genérica que contemple os casos que eu acabei de citar. Para tanto, nós vamos isolar um disco diferencial de espessura dx, localizado a uma distância x da extremidade do elemento, que estará submetido a um torque interno variável ao longo da linha central do eixo. Afinal, a peça vai estar submetida a diversos torques, podendo estes inclusive serem distribuídos. Esse torque vai provocar uma rotação relativa de uma face desse disco diferencial em relação a outra face de valor igual a dφ. E aí, seguindo a mesma lógica de desenvolvimento do caso anterior, nós podemos relacionar esse ângulo de rotação dφ com a deformação de cisalhamento em um ponto localizado em um raio arbitrário ρ qualquer no interior do disco. Para tanto, basta a gente igualar esse comprimento de arco, isto é, ρ dφ deverá ser igual a γ dx, ou seja, dφ pode ser expresso pela seguinte relação. Para materiais com comportamento linear elástico, que é onde nós estamos limitando boa parte do nosso curso, pelos motivos que já foram debatidos em demasia ao longo das aulas, nós podemos empregar a lei de Hooke e substituir essa deformação por cisalhamento pela tensão e o módulo de elasticidade transversal. Agora nós vamos escrever essa tensão de cisalhamento em função do torque interno a partir da fórmula da torção, que diz que a tensão de cisalhamento a uma distância ρ do eixo do elemento será igual ao torque interno nessa seção vezes essa distância dividido pelo momento polar de inércia. Porém, como nesse caso que a gente está desenvolvendo, a peça poderá ter uma seção variável, o momento polar de inércia será a função de x, assim como o torque. Assim como o torque interno também irá variar ao longo de x, porque nessa peça poderá estar atuando diversos momentos torsores ao longo do comprimento. Então, fazendo a substituição na equação acima, nós encontramos a seguinte relação entre o torque nesse elemento infinitesimal e o respectivo ângulo de torção. Integrando essa expressão ao longo do comprimento L, nós chegamos à seguinte equação geral para o cálculo do ângulo de torção de uma extremidade da peça, posicionada no ponto de x igual a 0, até outra extremidade posicionada em x igual a L. E aí eu peço que vocês observem a semelhança dessa equação em relação às equações para uma barra carregada axialmente. Nela, nós tínhamos que o alongamento ou encurtamento de uma peça era igual à força normal, que podia variar ao longo de x, dividido pela rigidez axial, que era dada pelo módulo de elasticidade longitudinal vezes a área. Então, observem que nós temos a integral do esforço interno dividido por uma propriedade física e uma propriedade geométrica que expressa a rigidez a esse esforço. Em outras palavras, a cara dessa equação do ângulo de torção é a mesma daquela que nós usávamos para calcular a variação de comprimento de elementos submetidos à carga axial. Notem que, se nós tivermos um material homogêneo, de tal maneira que o G seja constante, e nós estivermos analisando um elemento com seção transversal constante, de tal forma que a área e, portanto, o momento polar de inércia seja constante também ao longo do comprimento, e se nessa peça só houverem torques em suas extremidades, de tal maneira que o torque também seja constante ao longo do comprimento do elemento, nós chegaremos à mesma equação que foi deduzida anteriormente. Isso porque, sendo constante o torque, o momento polar de inércia e o G, todos estes saem da integral, e aí nós ficamos com a integral de 0 a L de dx, cujo resultado é x, substituindo o intervalo de integração nós ficamos com L. Então essa equação vira o TL sobre GJ,
que é a mesma equação que foi obtida anteriormente. Beleza? Se nós tivermos uma barra formada por segmentos prismáticos, que são segmentos de área de seção transversal constante, e estiver submetidos a torques concentrados, nós podemos aplicar ainda aquela primeira equação, aquela equação sem integração, TL sobre GJ. Desde que a gente faça uma divisão da barra em partes em que todas as medidas da equação sejam constantes. Então, o ângulo de torção pelo qual uma extremidade irá girar em relação à outra será determinado pela soma vetorial dos ângulos de torção de cada uma dessas partes em que as medidas são constantes. Nesse exemplo aqui em tela, o torque interno será constante entre os pontos em que torques concentrados são aplicados à estrutura. Então, se nós fôssemos avaliar essa peça apenas em função do torque interno, nós teríamos que dividir essa peça em 3 trechos. Um trecho estaria, portanto, compreendido entre o ponto B e o ponto D. O outro trecho estaria compreendido entre D e C. E o outro entre C e A. Só que a gente não pode aplicar essa relação nesses 3 segmentos, porque entre os pontos B e D há uma mudança de seção transversal ali no ponto E. Então, devido à existência dessa mudança de seção transversal, nós teríamos que dividir a barra, na verdade, em 4 partes. Uma entre os pontos B e E, porque aí nós teríamos o torque constante e o momento polar de inércia constante. O G também é constante, na verdade ele é constante ao longo de todo o comprimento do elemento, porque essa barra em tela é toda feita de um único material. Aí no trecho ED nós teríamos também a mesma área de seção transversal, ou seja, uma área constante nesse trecho, com um torque constante também. E o mesmo é válido para os trechos entre D e C e A. Então nesse caso nós estaríamos dividindo a peça em 4 partes, ou seja, N seria igual a 4. E o L dessa equação é o comprimento do trecho. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é dividindo o nosso domínio de integração. Então, ao invés de integrar em um único passo de 0 a L, a gente integra de 0 até um ponto, e que nesse intervalo todas as medidas são constantes, depois desse ponto até o ponto seguinte, onde nesse intervalo todas as medidas são constantes, e assim sucessivamente, até percorrer todo o comprimento da peça. Só para relembrar aqui, nós vamos utilizar a regra da mão direita para definir o sinal do torque interno, porque eu preciso saber se o ângulo de torção está num sentido ou no outro. Portanto, o torque interno e o ângulo de torção serão positivos quando, ao aplicarmos a regra da mão direita, o nosso polegar ficar direcionado para fora do eixo. Entendido? Então, enquanto nas barras carregadas axialmente, o sinal negativo indicava que a barra estava encurtando e o positivo que ela estava alongando, um ângulo de torção negativo indicará que a rotação, segundo a regra da mão direita, foi aquela em que o polegar ficou apontado para dentro do eixo do elemento. Beleza? Bem, dito tudo isso, nós vamos resolver agora 2 exercícios simples destinados à aplicação das equações que foram desenvolvidas aqui. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo para que este não fique muito longo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima aula.